Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, vou explicar um pouquinho a questão da função de primeiro grau em relação à proporcionalidade, tá bom? O exemplo fala assim, ó, o preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então vamos lá. Nós temos na a primeira linha que está falando o número de passagens, então 1, 2, 5 e 8. Na segunda linha a gente tem o valor de uma passagem, ele quer que eu complete essa tabela aqui. Então como que nós vamos resolver esse exercício? Então eu sei que se uma passagem custa 4, duas custam R$ 8. 5 passagens custam R$ 10. Desculpa, R$ 20, tá bom? 8 passagens, 8 vezes 4, R$ 32, tá bom? Então, esse era o primeiro passo, completar a tabela. Na letra A, ele pergunta assim, ó, quanto que uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Vamos resolver aqui. Então, a gente vai resolver o número 1, né, a letra A. Então, ele quer saber o valor de 7 passagens. Então é simples, né, pessoal? Se uma passagem custa 4, então é só eu fazer 4 vezes 7, que eu vou saber que pagam quantas passagens. Quanto que ele paga em 7 passagens? 28 passagens. Vamos lá para a letra B. A letra B, a pergunta é ao contrário, né? Ele quer saber quantas passagens, né? Quantas passagens podem ser compradas com valor de R$ 60? Então, na letra B, ele tem um valor de R$ 60. Ele quer saber quantas passagens ele compra. Se cada uma custa 4, então é só pegar R$ 60 e dividir por 4, que dá quanto? 15 passagens. Então, ele consegue com R$ 60, ó, comprar 15 passagens. Letra C. Letra C, ele fala assim, ó, na letra C do exercício. Determine o valor de K e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere N o número de passagens e V o valor pago. Então, vamos pensar assim, na letra C. Então, o valor da passagem a gente dá como V, né? Que é igual o número de passagens, tudo bem? Então, se você prestar atenção, esse K que ele está pedindo é o valor de cada passagem. Quanto que custa cada passagem aqui? 4. Então, a fórmula aqui é, para achar o valor de qualquer número de passagens, eu uso V igual a 4 sobre N. Vamos ver se isso aqui está correto? Ó, se ele quer saber 7 passagens, ele põe o 7 aqui e multiplica. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Tudo bem? Se ele quiser lá, vamos voltar na tabela lá, ó. Se vocês olharem e voltarem na tabela, nós vamos ter nós vamos poder trabalhar com essa mesma fórmula, tá vendo? Ó? Se eu trocar 4, o N por 1 aqui, vai ficar 4 vezes 1, 4. Se eu trocar o N por 2, 4 vezes 2, 8. Se eu trocar o N por 5, 4 vezes 5, 20. Se eu trocar o N por 8, 4 vezes 8, 32, tá? Então, essa é a fórmula aí. No último item, que é o item que ele quer aqui, o item D, ele fala assim, no caderno, construa um plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, tá aqui a folha bonitinho. Vou desenhar um plano cartesiano. Então, lembra lá, ó, que aqui é na horizontal, ó, vertical e horizontal, correto? Aqui vai ficar o número de passagem. De onde que eu vou tirar esses números? Eu vou tirar dessa própria tabela, tá? A gente vai usar essa própria tabela aqui. Então, eu vou usar ó, o 1, né? Vou colocar o 1 aqui. 2, 5 e 8, ó. 1, 2, 5 e 8 são os valores da passagem, são as passagens, tá? Passagens que a gente chamou de letra N. E aqui em cima eu vou colocar os
valores, né? Que eu chamei de V, tudo bem? Então, que valores que eu tenho que colocar? Vou colocar o 4, ó. Eu vou colocar, pessoal, o 4, o 8, o 20 e o 32, tá? Então, 4, ó. 8, 20 e 32, certo? Ó. 4, correto, ó. Vamos acompanhando aí. O 8, o 20 e o 32. Logicamente, aqui é o 0. O que eu faço para fazer esse gráfico? Eu vou unir os pontos, tá? Eu vou fazer a união do 1 com o 4, ó. Então, aqui, ó. Fazendo a união aqui, ó. 1 com 4, tá vendo? Depois eu faço o 2 com o 8. Depois eu faço o 5 com o 20, ó. Por último, eu faço o 8 com 32, ó. Uma pergunta, se ele não comprar nenhuma passagem, com quanto que vai dar aqui? Se eu trocar o n por 0, vai dar 4 vezes 0, 0. Então, 0 vai ter esse ponto aqui. Ligando esses pontos, nós vamos ligar esses pontos. Formou que figura? Formou uma reta, tá? Então, ó, toda função de primeiro grau é uma reta, sempre dará uma reta, tá bom? Vou explicar daqui a pouco o segundo exemplo.